Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Livros em Debate da Turma do Café, no Viva os Livros da Feira do Livro de Santa Maria. Eu sou o Lúcio, do blog O Pop Stuff, e eu vou mediar essa conversa com o Tex Júnior. Oi, Tex, tudo bem contigo? Olá, tudo bem, Lúcio? A gente vai comentar um pouco hoje sobre contos e poesias, e eu queria saber de ti como tu vê a poesia e os contos. Tu vê alguma conexão entre eles, ou quais são as diferenças principais entre eles? Bem, Lúcio, eu escolhi tratar de dois livros, um do Carlos de Assunção, que é Não Pararei de Gritar, publicado pela Companhia das Letras em 2020, e um outro livro de narrativas curtas, de contos, do Sérgio Faraco, que é Doce Paraíso, que foi reeditado agora em 2008. E quanto a esse questionamento sobre a questão do vínculo das escritas com a realidade, é bom começar a falar por Carlos de Assunção. Carlos de Assunção é de 1927, então ele está beirando os 94 anos, 93, 94, e ele só vem à tona mesmo agora, recentemente, porque lá em 1982 ele publica o seu primeiro livro chamado Protesto, que é o título de um poema dele, já escrito em 1956. Então ele vem numa longa luta, numa longa trajetória de combate ao que se chama de racismo estrutural, está muito em voga hoje em dia. É bom, o Carlos Assunção, dentro da poética dele, ele trabalha muito com a repetição das palavras, o que é uma coisa que vem da tradição oral, daquilo que influenciou ele, porque Carlos Drummond, apesar de a crítica dizer que ele é comparado a Carlos Drummond de Andrade, o que é muito bom, um Castro Alves, o próprio Carlos de Assunção faz questão de dizer que a relação dele com a palavra escrita, com a poesia, vem dos desafios de Caruru, da região do meio oeste paulista, região do Tietê, em que os cantadores se confrontam com poemas, com escritos, sabe? Isso vai modificar muito a vida do pequeno Carlos, né? Então, o Carlos, que vem de avós que foram escravos, de um pai analfabeto e de uma mãe que o alfabetizou, né? Então, para ele isso é muito importante, porque é isso que vai emprestar o gosto pela escrita, e também os baticum e os batuque de umbigada, que são reuniões em que se reúnem para tocar o tambor, para cantar. E dentro dessas cantigas, a repetição é uma coisa muito forte, né? O ritmo e a repetição. Então, quando alguém lê um Carlos de Assunção, vai encontrar muito presente na obra dele essas referências. O Carlos de Assunção, ele é um militante, ele tem um poema engajado em que ele reflete a realidade, ele invoca a ancestralidade para que possa relatar o problema, a atualidade. Ele faz isso sempre com primor. Ele tem um poema chamado Cavalo dos Ancestrais, que na tradição literária, a gente vindo lá dos gregos, sempre existe uma invocação a algo superior que vai descer sobre o Aedo, o poeta, que vai fazer com que inspire os versos deles. Isso está na Eneida, está na Ilíada, está na Odisseia, está nos Lusíadas, né? E o Carlos Assunção, ele traz um poema que ele começa assim, ó: Minhas irmãs, meus irmãos, os ancestrais fazem de mim seu instrumento. Minha voz não é minha voz, é a voz dos ancestrais. Meus gestos não são meus, são gestos dos ancestrais. Então, a gente percebe nisso uma invocação àqueles que vão guiar, vão conduzir a poética dele, aquilo que inspira no sentido transcendental. Então, ele faz essa espécie de invocação, e ele, para tratar sobre a luta dele, que é a luta do negro, porque o negro ele é muito tardiamente inserido na comunidade literária.
E a gente sabe muito bem por isso, porque a gente vem de um país com uma tradição escravagista. Até hoje a gente percebe isso quando temos leis trabalhistas retiradas, temos uma nova lei de sexagenário, né, onde a aposentadoria parece uma coisa tão distante, né? Então ele tá inserido nessa luta. É muito importante resgatar o Carlos Assunção, porque ele faz parte de uma tradição oral dentro da literatura que vem se complementar e vem se reinventar a partir dessas batalhas de slam nos Estados Unidos a partir dos anos 80. E muitos estudiosos da cultura nacional apontam essa relação do Carlos Assunção e outros cantadores, outros poetas, nesses desafios que hoje em dia estão popularizados, principalmente da comunidade urbana e periférica das cidades brasileiras, né? Então eu acho que é importante descobrir o Carlos Assunção, né? Esse jovem senhor de 93 anos que ganhou as páginas das notícias a partir dessa publicação através de uma grande editora que foi a Companhia das Letras a partir de 2020. Como essa narrativa da realidade é presente em Doce Paraíso, do Sérgio Faraco, que é um livro que tem foco para jovens leitores? Quanto a isso, a representação da realidade é inerente à literatura. Mesmo que não a realidade, a literatura é a representação da realidade. De alguma forma, em algum momento de vivência, alguma experiência, se não própria, de alguém, em que o Sérgio Faraco ele faz ao longo são 9 contos, são narrativas que são narradas em primeira pessoa, onde o narrador é uma voz, digamos assim, ingênua, é um menino. Do ponto de vista, o foco narrativo parte dessa vista que olha a realidade, as descobertas do mundo. Então, o processo de crescimento na pré-adolescência, né? Então, assim, são contos que falam muito sobre a descoberta, principalmente a descoberta da sexualidade e a representação disso frente ao mundo de vivência dessas pessoas. Ou seja, assim, se a descoberta são descobertas na adolescência, são descobertas para a vida. Então isso também vai refletir na experiência de um adulto. Quando o adulto lê ali, ele vai se reconhecer como aquele jovem, aquele adolescente que também passou por esses processos de descoberta, né? Então é muito, muito bom de trabalhar esses contos, são curtíssimos. O Sérgio Faraco, ele é perfeccionista, ele tem ao longo de 25 anos de escrita, ele deve ter no máximo 50 contos escritos. E, ultimamente, ele já decretou que ele não escreve mais. Ele deixou a ficção, ele se diz esgotado. Então ele não escreve mais ficção, agora continua ainda escrevendo ensaios, crônicas, algumas outras coisas. Mas a ficção, propriamente, do Sérgio Faraco, que é de 1940, então já tem 80 anos e vive em Porto Alegre, né? Foi um sujeito que viveu na União Soviética entre 1963 e 1965. Sérgio Faraco estudava ciências sociais lá, e lá ele tem um livro de memórias, o único livro de memórias dele, que é Lágrimas na Chuva, que ele narra essa experiência, um tanto traumática e um tanto constitutiva do ser humano, onde ele diz que lá ele aprendeu a se humanizar frente às coisas. Então, assim, toda essa humanidade, toda essa questão de entendimento de mundo nasce das experiências e eles vêm culminar em escritas ficcionais que são representativas da vida de todo mundo. E essa questão de trazer as realidades sociais dentro da literatura está cada vez mais crescente e certamente vai ficar para sempre dentro da literatura brasileira como a literatura internacional. Como é que tu vê esse movimento crescendo e as pessoas realmente se interessando em ver as narrativas tanto numa visão mais realista como ficcional? Por muito tempo, a literatura ela ficou delegada à comunidade rica, branca, urbana central, sabe? Por quê, né? Porque era eles que tinham acesso à educação, ao ensino. Então há um momento em que o jovem periférico ele começa a estudar, ter o acesso à educação superior, à alfabetização, ao letramento, e a partir dele ele começa a experienciar e relatar a sua vivência. Ao passo que era um
o que vinha desde então era uma coisa um pouco artificial, por causa que era alguém do centro falando sobre a periferia, né? E é muito importante, dentro dessa constituição, dessa nova, vamos chamar assim, de nova geração de escritores, a questão de cotas e esse acesso, né? Mas a gente também não pode descartar que não houve uma literatura com cunho social. Só basta a gente chegar no realismo, já ali no final do século XIX, Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é entre os tantos exemplos que tem sobre a questão da população oprimida dentro de uma sociedade, sabe? O realismo soviético também trata muito sobre isso, sabe? Sobre a questão do trabalhador e a opressão, sabe? E houve casos esparsos ao longo do ano, principalmente ao longo dos tempos, do século XX no Brasil, que são literaturas que denunciam, mas ao momento em que não é interesse da classe dominante que isso venha à tona. E agora já não tem mais espaço para reter essas informações. Então, hoje são redes sociais, a facilidade de publicação, os textos. Então, já não é mais possível represar essa força que vem de fora para dentro, sabe? Que vem das periferias para denunciar e apresentar o seu espaço de vivência, as suas dificuldades, as suas tristezas e denunciar isso. Então, quero agradecer muito a tua presença aqui, Tex. Muito obrigado, Lúcio. Foi um prazer enorme estar participando desse evento e poder falar com as pessoas sobre livros, literaturas, sugerir alguma coisa. Doce Paraíso, Sérgio Faraco, e Não Pararei de Gritar, do Carlos Assunção. Conheçam e leiam muito mais. Isso é só uma pitada daquilo que tem dentro do universo literário. E a gente termina mais um Livros em Debate da Turma do Café no Viva os Livros da Feira do Livro de Santa Maria. A gente se vê num próximo programa. Tchau!